vocês homens como nossos aliados. Imagino que vários e várias de vocês estejam tendo contato com a Impulso Beta pela primeira vez, embora também sei que temos aqui uma série de pessoas, clientes, parceiras de longa data, que fico muito feliz em ver encontrar aqui conosco nesse encontro. Eu vou puxar por aqui esta apresentação para a gente dar sequência. Um instantinho. Vou pedir alguns minutinhos para contar para vocês sobre o nosso trabalho na Impulso Beta. Um instante aqui. Para quem está conhecendo a Impulso Beta hoje, ou está tendo um primeiro contato mais profundo conosco hoje, depois talvez de nos acompanhar em redes sociais, ouvir falar do nosso trabalho, meu e de pessoas do nosso time, prazer, nós somos a Impulso Beta, essa consultoria estratégica em diversidade e inclusão, que tem como especialidade resolver desafios complexos de grandes organizações. Quando a gente fala de desafios complexos, estamos falando de transformação cultural, para que os avanços em inclusão de diferentes públicos sejam sólidos e consistentes, sustentáveis ao longo do tempo, não apenas fruto de uma campanha que dure um período, de um compromisso de curto prazo, sem criar as condições para uma transformação mais estrutural. Então, transformação estrutural é o objetivo do nosso trabalho. A gente vem atuando com essa missão de tornar os ambientes de trabalho mais inclusivos, mais equitativos e mais prósperos desde 2015. E a gente já teve a oportunidade de apoiar mais de 150 empresas em diferentes regiões, né? A gente está aqui no Brasil, mas atendemos grandes empresas multinacionais que nos levaram a diferentes regiões do mundo, né? Podendo também ter o desafio de contribuir com os esforços de inclusão em culturas em que isso significa coisas muito diferentes, com outras características demográficas, sempre prezando muito a qualidade desse nosso impacto. Hoje a gente trabalha com os diferentes pilares de inclusão, né? Pessoas negras, mulheres, pessoas com deficiência, diversidade geracional, a promoção de culturas mais inclusivas para todas as pessoas. Mas a gente começou a nossa jornada lá em 2015 com foco na equidade de gênero. Então, o que a gente mais fez ao longo desse tempo foi criar esses ambientes inclusivos com um recorte mais forte para os desafios de participação econômica das mulheres. E ao longo desse tempo, a gente fez muitos programas para o desenvolvimento das mulheres. Foi aí que a Impulso Beta surgiu. Esses logos que vocês veem abaixo são de algumas das empresas que nós tivemos a oportunidade de realizar em conjunto programas de desenvolvimento de mulheres. Essas fotos que vocês veem aqui são de alguns desses nossos primeiros programas lá atrás. E a gente foi aprendendo lá no comecinho da história da Impulso Beta que, obviamente, precisávamos, para a equidade de gênero, de mulheres protagonistas, assumindo as rédeas, de fato, da sua aspiração pessoal, profissional, dispostas a superar barreiras, não se contentando com aspirações que a sociedade nos impõe, nos diz ser papel de mulher, sonho digno de mulher, caminho, área, carreira de mulher. Então, a gente entendeu que era bem importante trabalhar as mulheres para se sentirem prontas, aptas, competentes cada vez mais para galgarem esses passos mais ambiciosos em suas carreiras, mas já nos primórdios da Impulso Beta, a gente começa a ouvir das mulheres que, para além delas mesmas, era muito importante mudar o ecossistema. Já vou falar mais sobre isso, mas vou aqui me apresentar também. Eu falo com vocês de São Paulo. Sei que a gente tem aqui pessoas de várias regiões do Brasil, pelos nomes das empresas de onde vocês vêm, né? A gente tem a lista das pessoas participantes, fico muito feliz. E vai ser bem bacana que a gente tenha alguns momentos aqui de abrir para a escuta de vocês e poder ter acesso ao que está pegando em diferentes lugares, indústrias, isso é super enriquecedor aqui para a nossa troca. Conto para vocês que eu sou jornalista de formação, atuo com diversidade diretamente há 10 anos, com formação de lideranças, desenvolvimento de culturas há mais tempo, e
tenho tido a oportunidade de expandir minha perspectiva de atuação, né? Como uma mulher branca, uma mulher de 39 anos hoje, mãe de dois filhos, eu inicio essa jornada de inclusão sobre esse prisma, né? Dos esforços de inclusão de mulheres, conhecendo mais jornadas de mulheres como eu, os meus recortes individuais. A Impulso Beta, ao longo dos anos, foi se constituindo como uma empresa de um time muito plural, o que não só nos permitiu, né, atuar com essas várias outras frentes de atuação pela inclusão, mas também ampliou meu leque e me trouxe uma série de provocações sobre o prisma por meio do qual eu posso contribuir, entendendo quais são os meus pontos de vista e os desafios como eu, como esse perfil de mulher que sou, enfrento, né? Decidimos fazer essas aulas magnas, a de hoje e a de amanhã, neste momento, compreendendo que sim, as mulheres estão cada vez mais fortes e potentes na defesa de seus interesses, mas é muito importante que nós sejamos capazes de fortalecer ecossistemas que suportem as mulheres nesses movimentos, nessa transformação de longo prazo. E por que nesse momento? Nas últimas semanas, imagino que todo mundo aqui acompanhou essas discussões que geraram bastante burburinho nas redes sociais, em especial no LinkedIn. Depois a fala é muito infeliz esse senhor aqui, o empresário do ramo da educação, que para além de dizer que Deus o livrasse de mulher CEO, trouxe uma série de conceitos bastante anacrônicos, mas que por muito tempo acreditamos que existe um lugar certo de mulher, que nós mulheres temos uma determinada energia que serve para tanto. Muitas vezes essas falas se amparam em determinações religiosas de grupos que ainda reforçam ideias de que é papel da mulher o cuidado com a família, que a mulher não tem que competir, que as mulheres devem ser submissas, e ainda querem nos vender ideias de que ser submissa é andar lado a lado, embora a tradição de submissão não seja essa. Então, assim, eu acho que esse senhor aqui nos expôs uma barreira que ela vai nos acompanhar por muito tempo, porque a gente vive numa sociedade que tem interpretações as mais diversas. E essa é a beleza de viver numa democracia e cada pessoa poder fazer suas escolhas, do que pensar, do que acreditar, de que caminhos escolher para si. Mas o ponto é que isso se converte em barreiras que ficam cada vez mais fácil superar, porque estamos nos fortalecendo, mas com barreiras que se perpetuam, né? De crenças sobre o que somos capazes, onde deveríamos estar. Como eu disse, felizmente, né, a gente inclusive pôde comprovar depois do burburinho dessa fala, o quanto hoje temos muitas mulheres em posição de poder que já se sentem confortáveis de se posicionar de maneira veemente e de forma articulada em grupo, grupos de empresárias, grupos de mulheres de advogadas, de mulheres que trabalham no terceiro setor, mulheres que começam a se articular, entendendo que esse networking com profissionais do seu segmento as fortalecerá. Muitas mulheres naquela semana se posicionaram, isso fez com que a imprensa também contasse sobre o que estava acontecendo, e independente da discussão, né, do quanto tinha que dar ou não visibilidade a essa pessoa, foi muito bacana ver o quanto não há espaço para propagação de falas que nos reduzem. Mas não há, porque quando acontece, e ainda acontece com muita força, com muita frequência, a gente hoje tem capacidade de reagir. Que ótimo, podemos contar umas com as outras, mas como para uma transformação estrutural é importante mais do que isso. Esse ecossistema de apoio que nos motiva na realização dessas aulas magnas envolve vários atores e atrizes da sociedade, né? A gente precisa de políticas públicas, como políticas que combatem o assédio, que promovem a remuneração entre homens e mulheres de forma justa, equitativa. A gente precisa de redes pessoais, né? Assim, nossas famílias, pessoas próximas, nos incentivando, nos ajudando a romper crenças limitantes e não buzinando na nossa ouvida, o nosso ouvido ali, que como assim? Você é menos mãe porque você trabalha? Como assim? Você não está fazendo todo o trabalho da casa? Seu marido vai te largar? Essas falas anacrônicas, como vimos aqui, né? Que ainda existem e nos puxam para baixo, às vezes, precisamos do oposto. Organizações formadoras de opinião, como a imprensa e outros órgãos, entidades da sociedade civil, né, grupos que se articulam pela defesa de interesses, de ideias, o mercado de capitais. Hoje, infelizmente, a gente tem uma bolsa de valores
que promove a diversidade e as nossas empresas. A Impulso Beta trabalha principalmente nesse último pilar aqui, né? Transformando, apoiando a transformação de culturas organizacionais. E vocês entendo que trabalham nessas empresas de diferentes setores e podem, não só nas suas esferas pessoais, serem pessoas aliadas pela equidade de gênero, mas também nas empresas em que vocês trabalham. Então, a gente se articulou para hoje e amanhã fazer esses dois encontros. Esse de hoje, muito focado na atuação individual, de cada pessoa que sente a possibilidade e o desejo, a afinidade com a pauta de equidade de gênero, que nada mais é do que reconhecer direitos iguais de acessos para pessoas de diferentes gêneros fazerem suas escolhas individuais, independente de quais sejam essas escolhas. E amanhã a gente vai voltar o nosso olhar para as práticas que as organizações estruturam na gestão de pessoas. Então, como recursos humanos e lideranças podem ter práticas de gestão de pessoas que, de maneira intencional, abrem espaços e promovem a inclusão de mulheres. Então, a gente começa hoje com essa perspectiva mais da atuação individual e amanhã a gente fala das estruturas das nossas empresas. Então, vamos lá para esse mergulho e esse convite para que sejamos pessoas cada vez mais aliadas, pessoas aliadas mais competentes nos nossos esforços de equidade de gênero. E para a gente, primeiramente, sentar todo mundo no mesmo nível, numa compreensão do desafio, do valor da promoção de equidade, eu vou nos convidar a falar sobre um conceito importante, que é o conceito de privilégio, e para isso, eu vou trazer aqui um trechinho de um vídeo muito bacana, um vídeo que eu vou, inclusive, pedir para o nosso time aqui, nosso time de marketing que organizou essa ação e está aqui conosco, publicar no chat depois o link completo para quem quiser seguir acompanhando. Vocês vão conhecer aqui o Michael Kimmel, um psicólogo americano que tem se dedicado aos estudos de equidade de gênero.
Ótimo, ótimo, gente. Era esse o trechinho que eu queria trazer para vocês, né? Tem dois conceitos muito interessantes na fala do Michael Kimmel. O conceito de privilégios, né? E para mim, ao longo desses anos em que trabalho com inclusão, essa é uma das frases que mais me marcam e eu gosto sempre de lembrar e repetir, de que o privilégio é invisível para aqueles que os têm. Vivendo no Brasil, a gente vive um país tão desigual, né, que algumas coisas bem básicas no nosso país são privilégios. Esse conceito de privilégios, ele costuma estar simbolicamente associado a ter uma vida muito fora da curva. Então, é a pessoa herdeira, são os Orleans e Bragança, né? Aqueles são as pessoas privilegiadas, os herdeiros dos bancos. Mas a gente vive num país tão desigual que existe uma série de direitos que são negados a uma parte enorme da população. Logo, simplesmente ter acesso às coisas que são básicas para a dignidade humana num país tão desigual, talvez sejam privilégios. Aqui a gente entende o privilégio atrelado à nossa identidade, né? E o outro conceito que está nesse vídeo é o de interseccionalidade. Cada um e cada uma de nós tem várias identidades, né? Temos uma raça, uma etnia, temos uma idade, viemos de tal lugar, de um tal extrato social, temos determinada orientação sexual, uma determinada condição de saúde. Tudo isso nos compõe. E o convite aqui, quando a gente olha para esse vídeo e fala sobre sermos aliados e aliadas, é não apenas convidar os homens dessa posição de privilégio de uma sociedade que foi criada por e para homens, para que eles nos ajudem a abrir portas, mas o convite para que mulheres também compreendamos nossos privilégios. Não estamos todas juntas, né? Mulheres brancas e mulheres negras têm um histórico de desafios diferentes na sociedade. Mulheres heterossexuais e mulheres lésbicas, mulheres cis e mulheres trans. Então, fica aqui o convite para que, ao pensar equidade de gênero, sejamos também capazes de lembrar das diferentes mulheridades possíveis. Ser mulher podem ser coisas muito diferentes, dependendo de onde você nasceu, das demais condições da sua vida. Então, esse é o primeiro convite para a gente expandir essa ideia de equidade de gênero, compreendendo que os desafios também serão adicionais para quem traz outras nuances, né, na sua identidade. Gente, a gente está seguindo aqui e nosso time fez um convite para que a gente use esse momento também para expandir a nossa rede de contato. Um monte de gente super envolvida com a pauta de cuidado de gênero. Imagino que bastante gente aqui de recursos humanos, pessoas que fazem parte de grupos de afinidade de empresas, pessoas que por conta própria estão estudando o tema. Então, talvez a gente possa ter trocas produtivas depois desse encontro. Compartilhem aqui conosco pelo chat, a gente tem uns 3, 4 compartilhamentos, seria muito legal que a gente tivesse quase todos e todas de vocês aqui compartilhando os LinkedIns, para todo mundo poder também sair aqui dessa manhã com um monte de novas conexões bem produtivas. Eu vou pedir também, por favor, time, para vocês compartilharem aqui o meu LinkedIn, para quem ainda não estiver conectada, para a gente se conectar também a partir de hoje. Maravilha, pessoal. Então, a gente tem sim desafios que são compartilhados entre todas as mulheres, né? Que são, hoje, a disparidade social. No Brasil, a gente tem cerca de 20% de diferença salarial entre homens e mulheres para realizar funções semelhantes, de acordo com os dados que a gente teve dessa primeira publicação de relatórios da Lei pela Equidade de Remuneração, né, equidade salarial. A gente enfrenta o desafio do assédio no mercado de trabalho. O assédio sexual ele é feito majoritariamente, mais de 90% dos casos, por homens contra mulheres. Dupla ou tripla jornada. Vivemos num país, né, em que é muito comum o abandono parental por conta dos homens. Então, muitas mulheres criam filhos de pais que existem como se fossem mãe solo, e isso obriga essas mulheres, né, a terem uma enorme carga, mas não apenas mulheres que são mãe solo, mas mulheres que estão ali em relacionamentos afetivos, em relações estáveis, muitas vezes ainda vivem como viveram nossas avós, acumulando tarefas e fazendo atividades domésticas como fosse seu dom e seu único papel.
numa sociedade em que ainda trata isso como uma demonstração de amor e afeto que tem que vir apenas da mulher, porque para isso fomos talhadas, né? Além dessa dupla e tripla jornada do trabalho ali, de muitas vezes ter mais de um trabalho mesmo, para conseguir contribuir financeiramente com a casa, para bancar as contas da casa sozinha. Temos também aqui dentro da jornada, vale falar, né, sobre a sobrecarga emocional, né, a carga mental, de mesmo dividindo as tarefas práticas, não necessariamente dividir de maneira equitativa com o seu companheiro, com a sua companheira, o trabalho de planejar a família, né? Então, isso é uma sobrecarga grande. A barreira da maternidade é um conceito de um tipo de viés que existe em relação às mulheres, que nos traz uma ideia de que todas as mulheres serão mães. Então, assim, uma mulher que tem 18 anos e nem sabe ainda se quer ser mãe, ela consigo mesma, olhando para o espelho, sozinha no banheiro, ela não sabe ser mãe. Só que o mundo já impacta colocando barreiras à maternidade. Talvez quando ela vai escolher a sua profissão, alguém da família vai dizer: mas será que essa é uma boa profissão depois que você for mãe? Será mesmo que você deveria sonhar em ser astronauta? Não tem como ser mãe e astronauta. Uma coisa que um garoto de 18 anos não vai ouvir. Quando essa mulher está no mercado de trabalho, mesmo sem ser mãe, olham para ela, quando ela tem seus 25, 30 anos, como alguém que está no período fértil e terá filho a qualquer momento, e será um grande problema. Essa mulher, aquelas que fazem de fato a escolha de ser mães, ela é julgada também sobre uma crença de que ser mãe é uma coisa única, de que todas as mães serão mães na mesma medida. E essa coisa única costuma ser uma ideia muito limitante, de despriorizar a carreira, não ter outras aspirações e outros sonhos. É inclusive uma ideia utópica, porque num país tão desigual, em que a maior parte dos lares é financeiramente chefiado por mulheres, a opção de se dedicar integralmente aos cuidados familiares sequer é uma opção para a maioria de nossa população. Nem é uma questão de escolha. Outro ponto, né, a sensação constante de não pertencimento. Em nossos programas na Impulso Beta, mulheres de diferentes setores e diferentes níveis hierárquicos nos relatam isso. Acho que a situação mais óbvia é pensar nas mulheres que estão em indústrias que historicamente eram masculinas, né? Então, mulher que está na siderurgia, na mineração, fala, poxa, recentemente essas indústrias passaram a contratar mulheres, logo, talvez ela esteja lidando com chefes que nunca lideraram mulheres, tem uma adequação de todo mundo ali, mas não só, gente, tem setores, assim, que tem muitas mulheres na base, mas não tem mulheres no topo. Então, aquelas poucas mulheres que chegam às posições de diretoria, de vice-presidência, ao cargo de CEO, sentem como se o tempo inteiro fossem questionadas por estar ali. Então, esses são alguns desafios que permeiam todas nós, né? E que podem ser somados a outros desafios se essa mulher tiver um nível de educação inferior, não tiver a rede de apoio, se essa mulher ainda tiver que lidar com os dilemas do racismo, se essa for uma mulher trans que é questionada sobre ser mulher, tem que se provar mulher todos os dias. Então, compartilhamos esses desafios por aqui. E por que as empresas estão investindo em equidade de gênero? Eu vou dar um pouco mais esse panorama antes da gente se unir sobre o papel de sermos pessoas aliadas. Aqui na Impulso Beta, nós acompanhamos dois grandes discursos dos porquês. Tá? Esses dois grandes discursos, eles são mais fortes do que a pesquisa que disse X%, tal, tal, tal. Primeiro, cultura organizacional. Vivemos num momento em que as pessoas esperam cada vez mais que as empresas nos recebam sendo pessoas integrais, sem ter que usar máscara, né? E a pandemia acelerou muito isso, né? Quando a gente começou a trabalhar dentro das nossas casas, com computador, e aí viram como era a nossa casa, viram quem era o nosso filho, viram as condições em que vivíamos. A gente espera hoje culturas que respeitem os indivíduos. E quando eu digo a gente espera, não é só a gente quando trabalha numa empresa. As empresas hoje são pressionadas por vários públicos. São pressionadas por acionistas que dizem: como assim essa empresa só tem homem? São pressionadas por clientes que dizem: o quê? Essa empresa que quer vender produto para todos os cabelos e só tem gente branca? Sério mesmo? O que vocês entendem de um cabelo como o meu?
tem pressão de vários lados. Então, a transformação cultural pela qual muitas empresas estão passando para serem mais inclusivas, dá conta dessas demandas que se tornaram pressões para as empresas se manterem no mercado mesmo a longo prazo. Também temos outro ponto aqui, que é a responsabilidade social corporativa. A responsabilidade social corporativa, que gera demandas para as empresas, se articula numa série de compromissos que hoje existem globalmente. As empresas hoje são convidadas a se colocarem como colaboradoras, como organizações que somam ao desenvolvimento social. E nas últimas décadas consolidaram organismos que definem objetivos em conjunto. Temos o Pacto Global da ONU, alguns compromissos de setores, né, pela sustentabilidade daquele setor. Temos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que aqui estão descritos na sigla ODS. E aí eu menciono, dentro dos ODS, né, que muitas empresas hoje já colocam seus objetivos atrelados aos ODS, aos seus objetivos de negócio. A gente tem três que tem muito a ver com inclusão: igualdade de gênero, trabalho decente e crescimento econômico. Muita gente está sentindo meu áudio falhar. Eu estou ouvindo aqui da Rosilene, mais pessoas? Não, eu não. Aqui tá indo certinho. Tá. Rose, talvez valha você dar uma saidinha e retornar aqui, né? Acho que alguém já teve problema com áudio aqui. Pode ser específico do teu Note. Boa. Gente, trago esse panorama aqui para a gente ver, né, que cada vez mais espera-se que as empresas sejam parte das soluções para os nossos grandes desafios sociais. Então, essa responsabilidade social corporativa está cada vez mais próxima da estratégia do negócio. Porque eu não vou ter investidores, eu não vou ter clientes no longo prazo, se eu não sinalizar que eu não necessariamente ajudo a sociedade, mas eu não destruo. Então, assim, não é que eu preciso ser super ativo e dedicar todo o meu lucro para melhorar a sociedade, mas eu preciso garantir, pelo menos, que eu não estou sendo um ambiente racista, um ambiente misógino, que eu não estou colocando a vida das minhas pessoas funcionárias em risco, que eu não estou colocando o meio ambiente em risco pelas minhas ações. E eu só consigo fazer isso no longo prazo, mudando a cultura dos meus negócios, né? Então, essas são as grandes motivações das empresas. E elas ganham, né? Tem uma série de dados que há anos a gente já vê de pesquisas que elas ganham dinheiro mesmo, né, ao fazer isso, porque times que são mais equilibrados em gênero vão ter dinâmicas de trabalho mais produtivas, porque eu tendo um time diverso, eu vou dar conta de demandas dos meus clientes cada vez mais, né? Então vocês veem aqui alguns dados que eu compartilho nessa tela sobre os ganhos que estudos já indicaram para as empresas. E vale a gente falar também quais são os ganhos para os homens quando a gente promove ambientes de equidade de gênero. Nós temos vários homens aqui hoje, e aqui eu queria falar um pouco com vocês. A falta de equidade de gênero, essa divisão sexual dos papéis, né, coisa de homem, coisa de mulher, ela também é muito aprisionadora para vocês, homens. É, eu convido quem não conhece a dar uma olhada no trabalho do Papo de Homem, da Memo. Memo é Homem ao Contrário. São organizações que já produziram documentários em parceria com a ONU, muito conteúdo, falando sobre como essas expectativas de uma determinada forma de viver a masculinidade também é muito aprisionadora para os homens. E aqui vocês estão vendo, né, assim, dados que mostram no quanto os homens se sentem pressionados para ser um determinado tipo de homem. Que determinado tipo de homem é? Esse homem tem que gostar de futebol, né? Um homem que nasceu no Brasil e não gosta de futebol vai ter problemas de relacionamento, né? Porque, como assim, né? Esse homem precisa ser provedor, então, assim, ele precisa ter um sucesso financeiro, porque é só isso que conta. As outras coisas são boas, mas se ele não tiver um sucesso financeiro, não é homem suficiente. Ele tem que ser provedor. Então, assim, ele não pode nem celebrar o fato de estar ao lado de um companheiro ou uma companheira que ganha mais que ele e que pode, tipo, promover ali mais tranquilidade financeira, que tem que ganhar mais. Falei companheiro e companheira, né? Mas ser gay também não tá na conta aqui de ser esse homem viril. Então, assim, no momento que a gente discute a equidade de gênero, é para todos e todas nós.
Mas a verdade é que mesmo com essas opressões e essas travas, a gente tem uma sociedade que oferece uma série de privilégios para os homens. Porque o mundo do trabalho especificamente foi criado para o modelo, né, do que era o masculino, para os relacionamentos masculinos, esperando que o homem pudesse se dedicar 24/7 integralmente ao trabalho. E esse histórico, né, de dominância masculina, ele ainda se faz presente nos dias de hoje. Então, mesmo em setores que nós mulheres somos boa parte das pessoas que trabalham, no mundo da educação, na saúde, para dar só dois exemplos bem óbvios, né? Quem são as pessoas que dão aulas? Quem são as pessoas que nos atendem no PS? Tem muitas mulheres, mas na alta liderança são os homens, ainda nesses setores também. Então, assim, a gente precisa muito dos homens que estão dentro de lugares que nós não estamos, ou não estamos com tanto conforto, com tanto poder, nos abrindo portas que só se abrem por dentro. Mas ainda falando de interseccionalidade, algumas portas já foram abertas por mulheres brancas, que podem ajudar a abrir para as mulheres negras. Já foram abertas pelas mulheres com maior nível de educação, porque tiveram alguns privilégios econômicos pelas conquistas de gerações anteriores, que elas já nasceram usufruindo de uma condição que lhes abriu portas para o estudo. Podemos abrir portas para as mulheres que não tiveram esses acessos. Então, aqui é o convite em especial para os homens, mas também para todas nós mulheres, pensando no que no nosso espaço é possível também trazer mais gente para dentro. E aqui a gente entra no tema de fato do que a gente se propôs a discutir hoje, que é o papel das pessoas aliadas. Aliados ativos utilizam a sua credibilidade para criar um local de trabalho mais inclusivo, onde todas as pessoas podem prosperar. Olha só que interessante, né? A gente está reconhecendo que para que você seja uma pessoa aliada, você tem que ter ali algum nível de privilégio, né? Que seja ter sido a primeira mulher a acessar um determinado nível hierárquico na sua empresa, seja você um homem num lugar que tem poucas mulheres ou em que as mulheres são menos ouvidas. E o convite aqui é para usar essa credibilidade, a sua reputação, os seus acessos a serviço de trazer outras pessoas para usufruir também dessas oportunidades. Trago uma definição da Catalyst. A Catalyst é uma organização americana especializada em promover a equidade de gênero. Tem essa matéria muito bacana que eu convido vocês a darem uma olhadinha também, dos estágios para se tornar um aliado no local de trabalho. E eu copio dessa matéria aqui esse trechinho. Ter um aliado pode fazer ou destruir a carreira de alguém. Os aliados podem abrir portas para novas oportunidades, corrigir práticas e sistemas injustos, intervir quando as pessoas vivenciam preconceitos e microagressões, reduzir o impacto das microagressões e da exclusão, e trabalhar em conjunto para criar locais de trabalho mais diversos e inclusivos. Às vezes, pessoal, a gente ainda não está num lugar, numa empresa que despertou para as práticas de equidade de gênero, que tem políticas, que tem esforços, que se comprometeu a trabalhar por isso. Principalmente nesses lugares onde faltam as estruturas, onde faltam os processos, ter as pessoas aliadas ajudando a promover essa primeira abertura de portas, ainda que informalmente, faz muita diferença. E se a gente está falando de homens, olha que valor, né, quando o tema de equidade de gênero é defendido na voz de vocês. Porque quando é defendido na nossa voz, parece que a gente está só advogando em causa própria. É óbvio, né, que você acredita na equidade de gênero, né, precisa ser promovida para a gente se comprometer com uma meta de mulher na liderança e você ser promovida sem mérito, só porque a gente tem uma meta, uma cota. Muitos lugares ainda tem essas desconfianças. Então, a pergunta aqui no chat, do Jorge. É possível alcançar a equidade considerando os privilégios? Olha, Jorge, acho que essa pergunta ela é bem complexa, né? Porque dentro das empresas, a gente tem um micro-universo, né? Daquelas 5, 2.000 pessoas, 500, e a gente pode sim criar condições de equidade, né? Então, eu nivelo a porta de entrada para garantir que gente talentosa, mesmo tendo tido educação de ponta ou não,
se é uma pessoa batalhadora, alta capacidade de aprendizado, uma série de competências sociais, vou trazer e vou desenvolver. Eu posso criar condições de desenvolvimento dentro da empresa, eu posso remunerar justamente todas as pessoas, mas a empresa ela está dentro do mundo, né? E a empresa ela lida com desafios que não é ela que cria, e inclusive com desafios que ela não tem gerência. Exemplos aqui, tá? A gente trabalha com algumas empresas que fazem um trabalho primoroso de esforços pela equidade de gênero, que tem excelentes benefícios para homens e mulheres conciliarem seu trabalho com outras esferas da vida pessoal, que são empresas que melhoraram muito as suas áreas de compliance, integridade para combater o assédio, diferentes formas de desrespeito e discriminação. A empresa está ali investindo dinheiro, tempo, energia em desenvolver gente, para ter pessoas negras em cargos de liderança, para ter mulher na operação. Só que, assim, essas pessoas existem fora da empresa também. E as pressões de fora da empresa influenciam, inclusive, a equidade possível dentro da empresa. Então, assim, a gente conhece empresas do setor industrial e indústria de base, né, agronegócio, mineração. A empresa quer contratar mais mulheres para trabalhar no campo. Só que o horário do trabalho começa às 5 da manhã. E, para estar no horário de trabalho às 5, a pessoa tem que sair 4 e pouco de casa, usando transporte público. Num país em que ser mulher é bem perigoso você sair às 4 da madrugada. É bem perigoso para a tua integridade física. Não é que vão roubar seu celular. A gente sabe do que a gente está falando. Então, a empresa lida aqui com desafios que não são dela. Com o desafio da nossa desigualdade social, com falta de políticas públicas adequadas de segurança. Esse é um ponto. Tem creche na cidadezinha pequena lá, para a mulher conseguir deixar o filho na creche? Quando a gente fala das enormes empresas, muitas vezes elas têm recursos financeiros para fazer o papel do que seria do Estado, de educar gente, formar mão de obra, criar creche. Porque a gente também tem que ser muito justo aqui, né, em reconhecer que a gente vem ultimamente esperando coisas das empresas para suprir a ineficiência do Estado. E que nem todas as empresas, inclusive, têm estrutura econômica para dar conta dessas. A gente fala dessas grandes empresas enormes, de capital aberto é uma coisa, mas quando a gente começa a cobrar isso do pequeno comércio, da região, qual a estrutura, né, para isso? Então, acho que aqui reside um pouco do desafio da equidade, né? O outro ponto que vale falar, né, é que as dinâmicas familiares que a gente molda nas nossas vidas impactam muito as condições de equidade. Tem uma frase que é antiga, mas que ganhou muito alcance quando uma líder do Facebook, a Sheryl Sandberg, publicou um livro chamado Lean In, Faça Acontecer, há 11 anos atrás, que é a seguinte: a principal decisão que alguém toma na carreira é com quem decide dividir a vida, com quem se casa. Então, assim, a tua carreira ela é absolutamente conectada com a maneira que você decidiu dividir a vida com alguém, ou não dividir. Então, assim, a gente vê casos de empresas que têm esforços para garantir as mesmas oportunidades de avanço profissional para homens e mulheres. Essa mulher pode ser expatriada, morar fora do país. Essa mulher ela pode ter um cargo super desafiador de liderança, só que aí dentro de casa não está bem resolvida essa dinâmica familiar. Ainda existem crenças que se ela fizer isso, ela está abandonando a família. Ainda existem crenças de que, no máximo, eles vão dividir tudo 50-50. Que não existe assim, agora você vai e brilha mais, eu fico aqui, depois a gente inverte. Esse papel de suportar a carreira do parceiro, que nós mulheres fizemos historicamente, são bem poucos casais que hoje em dia tem. Então, acho que aqui, falando das empresas, a gente consegue ir até a página 2, né, fazendo um excelente trabalho. E eu vejo que, ao sermos aliados pela equidade de gênero, nos capacitarmos, questionarmos nossos modelos mentais, nossos paradigmas, tem um valor muito legal da empresa ser um grande fórum de discussão e aprendizados para a gente levar isso para as nossas vidas. Né? O quanto a gente não pode levar o que a gente está discutindo na empresa para as nossas famílias, é, questionar, né, essas crenças no nosso meio pessoal, porque aí também residem, né, muitos dos desafios.
Quero passar a bola aqui para vocês, pedir que vocês nos respondam aqui pelo Menti. Quais desafios vocês enxergam para se tornar ou ser uma pessoa aliada? Aqui vocês vão ver uma sequência de itens, né, de perguntas, perdão, de possíveis respostas do que a gente, historicamente, na Impulso Beta, tem visto como barreiras para ser uma pessoa aliada que se sente competente nesse papel. Compartilhem conosco como vocês se veem. Pessoal, vocês estão conseguindo ter acesso por aqui? Cami, eu vou pedir uma ajudinha aqui para a gente compartilhar. Para mim não estão aparecendo ainda resultados. Agora acho que foi. Acho que eu estava só com dificuldade de atualização. Contem aí um pouco mais para a gente. O que que é, né? Não saber como se posicionar, não entender exatamente quais são os desafios e por isso não saber por onde começar para ser alguém aliado, né? Interessante. Continue nos respondendo por aí, que eu já vou compartilhar aqui com vocês o que vocês estão nos contando aqui com todo mundo. Todo mundo poder ter acesso às percepções de vocês. Boa, gente, muito obrigada. Bastante gente respondeu. Eu vou compartilhar o que vocês nos trouxeram. Um minutinho para eu colocar minha tela aqui. Bom, olha o que vocês nos contaram, né, dos desafios mais comuns. A gente tem aqui um grupo majoritariamente feminino, né? A gente está vendo aqui das pessoas participantes hoje. Olha só, um grande desafio percebido é que as mulheres têm receio de parecer que estão defendendo interesses próprios. Então, como é que eu vou falar mais disso, né, sem parecer que eu estou querendo me dar bem? Que não é porque eu acho bom para todo mundo, que é bom para mim. Estou pensando só na minha vida pessoal, em ganhar um pouco mais, em ter projeção. Segundo maior motivo é tenho medo de me interpretarem mal ao falar sobre diversidade. Olha, gente, esse é um tema que, de fato, ele gera polêmicas no ambiente de trabalho, às vezes, porque as pessoas associam essa discussão com um posicionamento político, né? Tipo, fica falando de ideologia, tá falando de ideologia. Mas não, gente, a ideologia acha que as pessoas têm que ser igualmente respeitadas no trabalho, ganhar sempre a mesma coisa por fazer determinado trabalho. Enfim, independente se você tem afinidade com visões que a gente chama de direita, de esquerda, né? Mas hoje, de fato, parece um tema tabu.
Vejo aqui um terceiro item. Não costumo reconhecer no dia a dia quando acontecem situações inadequadas. Ótimo, vamos falar sobre isso. Como homem, não sei como me posicionar. Olha que legal isso, né? Então, assim, eu não sei como me posicionar. Então, se eu souber, tô pronto para isso, né? Vamos falar como é que a gente fica pronto para se posicionar. Qual a jornada de se posicionar? Eu trouxe para vocês alguns insights para suportar esse processo de se preparar para se posicionar. Antes de eu voltar aqui com minha apresentação, eu queria perguntar se duas, três pessoas querem compartilhar essas reflexões que vocês fizeram sobre o desafio de se colocar como uma pessoa aliada. Alguém quer levantar a mãozinha aqui e dar seu depoimento? Mais da linha da gente entender mesmo, né, o que está por trás do que vocês escolheram por aqui. Qual é essa dor de ser uma pessoa aliada? Que falta para conseguir ocupar esse espaço com mais conforto, com mais tranquilidade no coração e se sentir orgulhoso, né, de contribuir? Oi, Rê, tudo bem? Vou compartilhar um pouco aqui Oi, do meu Nairan, lado. bom te ver aqui. Tudo bem? Tudo Não, ótimo. acho que o maior desafio acho que, de fato, eu vou trazer um desafio não meu, porque eu acho que eu estou, assim, muito engajado, envolvido desde o início, né? Sou um profissional de diversidade que tem buscado aí também evoluir pessoalmente, mas também, de alguma forma, também contribuir com a organização. Mas, para mim, o desafio é, de fato, conectar com quem não se vê é, dentro da agenda ou né, não está inserido dentro do gênero né, feminino, por exemplo, né? Então, os homens brancos, héteros, como que a gente traz eles para a discussão? Acho que esse é o maior Uhum. desafio quando a gente fala de equidade de gênero, porque os grupos de afinidade são compostos basicamente por mulheres, né, pessoas negras ou pessoas LGBTs. E aí criar essa conexão é muito desafiadora. E entender o benefício, a importância deles se envolverem, se engajarem. Por exemplo, quando eu tive a oportunidade, eu ganhei uma viagem para o Japão. E lá no Japão, quando né, pesquisei, vi que era um dos maiores, um dos países com maior índice de suicídio, e a maioria das pessoas que se matam são homens, né? Porque eles acabam construindo uma sociedade no qual eles não conseguem, né, lidar com as próprias regras, que são muito abusivas contra eles mesmos. Então, para mim, olhar o benefício, entender que o homem também, né, tem um gênero, ele também tem uma orientação sexual, né? Então, entender isso, fazer com que eles entendam e que o benefício é importante para todos, para todas, né? É, acho que é o grande desafio. E acho que a gente tem tentado e a gente tem conquistado. Então, por exemplo, acho que a empresa hoje, a transformação cultural que a gente fez na organização por meio da inclusão, faz com que eles também percebam de que é importante para ter um ambiente no qual ele possa se expressar, no qual ele possa falar, olha, hoje eu tenho essa questão, eu preciso buscar meu filho. Eu acho que até o comportamento do nosso CEO aqui ajuda bastante. Né? Fala, olha, eu tenho horário, meu horário é esse, preciso buscar os meninos na escola, eu que cozinho para minha esposa todos os dias. Né? Acho que é o papel que ele performa, que ajuda as outras pessoas a entenderem que sim, eu posso me colocar, posso trazer as minhas questões pessoais, eu posso ser eu mesmo no ambiente de trabalho. Então, acho que criar Uhum. esse diálogo, para mim, é uma das coisas mais importantes. E graças a isso, a gente alcançou que 50-50 de mulheres, tanto na liderança quanto na organização, mas a gente sabe que né, não é, assim, é uma escada que a gente sobe com ela descendo, né? Então, a gente precisa continuar e olhar para outros eixos dentro da organização. Sempre tem, né? Uma pesquisa ali de engajamento em qual as mulheres ainda não tão desalinhadas, né, com aquele nível de engajamento. Então, vamos olhar esse público, vamos entender. Então, acho que é sempre importante um nível de alta liderança. Temos duas mulheres também na alta liderança, em Latam.
mas é sempre uma quebra de paradigmas. Afinal, também muitas dessas mulheres são mulheres, muitas dos códigos que foram construídos foram né, de empresas europeias, né? A nossa matriz está lá. Então, nossa CEO, Latam, e as nossas CEOs, Latam, são mulheres europeias. Então, de que mulheres que a gente está falando, né? Então, tem outros desafios nessa jornada. Naira, obrigada por compartilhar. Acho que você não mencionou que você está falando da realidade da Reckitt, né? Ah, sim, isso. A Reckitt, gente, é a empresa que faz o Veja, certo, Naira? Isso. O Veja, que é um produto que está nas casas de todo mundo. Veja, Renner, SDP, produtos de nutrição, higiene e saúde. Excelente. Então, acho que esse contexto que você contou, né? Muito bacana ver, né? O quanto a gente ganha mais espaço para falar de equidade de gênero se a gente também envolver os homens numa discussão deles não aliados só em prol das mulheres, mas aliados de uma vida em que a gente ocupa espaços e que ser homem pode ser outras coisas, né? E tem muitos benefícios de poder ocupar espaço. Não é só trabalho que a gente está falando, é de poder ser um ser humano mais integral, né? Como você falou, né? Poder exercer os papéis na vida, entre eles a parentalidade também, né? Afinal, É, quem está com papel na mão na caneta, né? Papel e caneta na mão para poder assinar muitas das ações que, de fato, a transformação, assim, eu posso fazer, etc., mas eu preciso ter o sponsorship dessa galera, né, que tem sim. sim, super. A Dulcineia também havia levantado a mão. Desculpa, Dulcileia. Bom dia. Eu sou a Dulcileia, né? Trabalho na Vale aqui em São Luís do Maranhão. E eu acho assim que a gente, dentro da empresa na qual eu trabalho, a gente tem uma transformação, né, e uma evolução no sentido de colocar as mulheres em posição de liderança, né? Porém, a gente vê digamos assim, uma reclamação, né, do público masculino, né, dos homens, em se sentir, digamos assim, não prioridade nessa questão de liderança. Em muitas das reuniões, né, que eu participo e que a gente vê quando fala de percentual de mulheres na posição de liderança dentro da empresa, a gente vê é, algumas perguntas, né? E vaga para homem, né? Quando é que vai colocar o homem como líder novamente? Ou então o homem está perdendo lugar para a mulher, né? Então, eu acho que além de ser aliado, né, o homem ele também precisa entender que é um direito da mulher, né? Sendo que a gente teve vários séculos, né, a gente ficou numa posição que a gente não conseguia, né, ter voz dentro da sociedade. E aí, hoje, essa parte, né, nem todo mundo, lógico, né, mas uma parte bastante considerável do público masculino, eles precisam entender que a gente precisa se igualar também, né, precisa ter essa voz, né, precisa ter esse espaço dentro das empresas. E eu vejo que na Vale a gente está conseguindo, né, ter essa evolução, já temos bastante mulheres líderes, bastante negros em posição de liderança, né, temos grupos de afinidades, né, então, de vários, de LGBTQIA+, de PCDs, então eu acho que a gente precisa ser aliado de todos esses públicos, né, para poder ter essa igualdade, né, essa diversidade e a igualdade dentro das empresas. Dulce, obrigada por compartilhar um pouco esse cenário da Vale, né, de resistência em relação às ações afirmativas, né? Isso. Eu acho que eu vou falar um pouquinho do caso da Vale, porque é uma empresa cliente muito próxima da Impulso Beta, e eu acho que tem aprendizados bem interessantes no que a gente pode fazer, até no sentido de combater essas resistências com fatos e dados. Olha só, gente, Vale é uma empresa que todo mundo conhece, né? Uma grande mineradora, tem mais de 50 mil pessoas colaboradoras, né, Dulce? No Brasil. Isso mesmo. E a Vale, em 2019, assumiu um compromisso público de dobrar o percentual de mulheres. Naquela época, em 2019, a Vale tinha 13% de mulheres.
A Vale se comprometeu ao longo de 10 anos dobrar. Mas a Vale fez um trabalho primoroso, assim, um trabalho realmente muito competente, de muitas ações afirmativas para promover, para formar mulheres para áreas que historicamente não tinham profissionais mulheres no mercado, parceria com o Senac, com o Senai, para promover conhecimento de determinadas carreiras, parcerias que já existiam para formar homem também, tá, gente? Porque não é que essas carreiras existem e tem ensino público para formar para vagas super específicas que existem em várias indústrias. Empresas como Gerdau, Votorantim, que são clientes nossos também, historicamente sempre fizeram parceria com SESI e Senai para formar profissional. Só que a Vale fez um negócio de ter intencionalidade de formar mais mulher, atrair mulher para essas carreiras. A Vale está conseguindo atingir a meta de dobrar o número de mulheres em 5 anos, ao invés de 10. Imagina o trelelê que gerou nessa empresa, que só tinha homem em várias áreas e, de repente, está indo de 13% para 26% de mulheres. Para isso, foi necessário, na hora de abrir vaga, destinar mais vagas para mulheres. Mas acho que a gente tem um dado aqui bem interessante, para toda vez que alguém falar, mas essa empresa aqui agora só tem vez mulher, aí pode dizer assim, a empresa tem uma meta de ter 26% de mulher, ou seja, a meta da empresa é ter 74% de homem. Vê se essa empresa não é uma empresa que ainda está se planejando para ser majoritariamente masculina. 3/4 da empresa, na meta ambiciosa, ainda são masculinos, ainda são homens. Então, assim, esse espaço todo que as mulheres estão conseguindo ainda é 1/4 da empresa. É que antes não tinha nada, era muito pouco. Mas mesmo com todos esses avanços arrojados em pouco tempo, os homens ainda são 3 em cada 4 pessoas funcionárias da Vale. Você vai dizer que os homens não têm espaço na Vale? É que para ter chegado a permitir que as mulheres ocupassem 1/4 do espaço, foi necessário o esforço intencional. Foi necessário ter mais posições, porque senão a gente seguiria atuando das mesmas maneiras. Então, acho que aqui vocês estão trazendo, né, tanto você, Dulce, quanto o Nairan, o desafio de ser aliado, ele passa por saber lidar com as resistências que virão, né? Por se sentir confortável em falar coisas que vão chegar a ouvidos que não estão preparados, ou que só enxergam metade da história. Então, vou voltar aqui para o nosso conteúdo, trazendo mais repertório dessa jornada de se posicionar como uma pessoa aliada. Para falar desse tema, né, das pessoas aliadas, a gente bebe muito de uma fonte que a gente gosta bastante, de uma especialista americana, chamada Karen Catlin. Um instantinho, só que eu estou com dificuldade de compartilhar. Já vou voltar aqui. Acho que agora foi. A Karen é uma estudiosa desse tema e muito do que eu vou trazer agora é baseado nas suas pesquisas e publicações. Vou só dar uma olhadinha no que a Tamara está contando aqui para a gente no chat. Grupos de afinidades funcionam se o alto escalão se envolver, somar forças para levar as pautas dos grupos para votação, validação. Muitas pautas morrem exatamente na mesa da diretoria e voltam sem motivos da negação. Isso desmotiva os grupos, e assim a empresa fica com um grupo de afinidade só para falar que tem perante investidores e clientes. Tamara, fala muito, muito assertiva. Não existe empresa que faz transformação estrutural só por meio de grupo de afinidade. Simplesmente pelo fato que você acabou de contar aqui. Não é o grupo de afinidade que tem acesso à caneta da decisão, ao orçamento, nem a possibilidade de definir o que é prioridade estratégica. Então, assim, empresa que você vê assim, o que vocês estão fazendo? Tem grupo de afinidade, mas não tem uma área de diversidade, não tem uma liderança. E qual orçamento? Não tem orçamento. Só os grupos de afinidade falam do assunto, você nunca viu uma alta liderança falar do assunto. É coisa para inglês ver. É diversity wash. Porque tudo que é importante na organização, gente, tem uma pessoa que recebe um salário para fazer aquilo, não é só voluntário que faz. E grupo de afinidade é voluntário. É muito importante ter grupo de afinidade.
É um valor bem interessante, de possibilidade de articulação, de movimentação, de promoção de cultura, ganhar mais esforços para promover as ações de um plano estratégico. Mas quando só tem isso, gente, não é de verdade. Porque, assim, já viu o grupo de afinidade cuidar da meta financeira da empresa? Ou tem um CFO para fazer isso? É grupo de afinidade que faz plano comercial? Ou é a liderança comercial que tem um time enorme comercial? Tudo que importa na empresa tem dinheiro, tem estrutura e tem meta. As coisas que não têm esses elementos importam pouco. Então, o que a Karen Kathleen conta para a gente aqui dessa jornada de ser uma pessoa aliada, né? Tem um ponto de partida que é entender os nossos privilégios. Se eu quero ser aliada de algum ponto, eu preciso refletir. Qual é o lugar onde eu me coloco nessa discussão? Eu estou aqui como aliada de equidade de gênero, sendo eu uma mulher branca? Excelente, eu passo por vários desafios, não passo por alguns. Tem uns outros que eu desconheço. Eu estou aqui promovendo equidade de gênero sendo um homem? Putz, o que o meu gênero me promove? Pô, eu passo por esses desafios, sendo um homem numa sociedade que tem expectativas, mas eu também tenho esses privilégios. Então, essa reflexão é importante para você se localizar onde é que você está naquela discussão. Ter curiosidade. Aqui é sobre conhecer a vivência dessas outras pessoas que a gente está querendo contribuir. O que de fato são as dores, né? E às vezes a gente está em espaços sociais que são bolhas. Então, se eu estou numa empresa, só tem gente branca. Ou eu, como homem líder, sou líder da manufatura, só tem homem. Aí eu formei a minha visão das dores das mulheres lá em casa com a minha mulher. Minha mulher fez a opção de priorizar a minha carreira, porque ela tinha outros sonhos pessoais, ou porque ela, enfim, acabou sendo levada a isso por pressões sociais. Aí eu formo a minha visão com base nessas mulheres que eu convivo na vida pessoal. Acho que aqui, quando a gente fala de ter curiosidade, é conhecer o outro, não o outro que já está ali. Poxa, como é que eu, Renata, vou entender a realidade das mulheres trans, na equidade de gênero, de pessoas de uma renda muito diferente da minha? Então, esse é o convite, da gente conectar para ter leitura de qualidade, né, dos desafios. Se propor a começar com um ato simples, não precisa ser um ativista, não precisa nem fazer parte do grupo de afinidade. Eu posso, ao ter curiosidade dos desafios desse grupo, que eu quero contribuir, né, para superar desafios, para abrir portas, eu começo a perceber quais são desafios cotidianos e me desafiar a sair da minha zona de conforto, de familiaridade, para sentar para tomar café com uma pessoa que não é o perfil dos meus amigos, para eu conhecer mais, falar quando eu perceber uma microagressão, uma fala muito enviesada acontecendo. Então, eu vou saindo e seguindo, aprendendo e aprendendo com os erros. A gente tem essa cultura, né, do cancelamento, que ela muitas vezes afugenta as pessoas de serem aliadas. Porque meio que assim, a pessoa começa a se posicionar para a equidade de gênero. Aí alguém vai lá pegar no Instagram dela que há 3 anos atrás ela fez uma fala machista. Que bom que há 3 anos atrás ela fez uma fala machista e eu já estava fazendo uma fala pela equidade de gênero. Olha como ela melhorou. Ao invés de dizer, mas não é genuíno. A pessoa que eu era 3 anos atrás não é a pessoa que eu sou hoje. Que bom que não sou uma pedra. Estou me transformando, estou melhorando, estou questionando paradigmas. Então, aqui a gente precisa muito de um espaço de abrir portas para que essas novas pessoas sejam aliadas também, gente. Às vezes, a gente não está disposto a receber aquela liderança machista se tornando aliado, porque agora esse daí quer vir se promover. Mas o objetivo da equidade de gênero, das lutas pela equidade racial, é trazer mais gente pró essas pautas. E essas pessoas que vão começar a ser pró essas pautas, elas talvez eram críticas. Então é esperado mesmo que elas falassem umas coisas com as quais a gente não concorda no ano passado. Então a gente tratar o erro como parte do processo. Inclusive, até o nosso erro. Tipo assim, nossa, não vou nem falar nada porque eu não me sinto não me sinto pronta, vou errar os conceitos. Tudo bem errar os conceitos. Alguém vai falar que você falou errado, aí você fala certo na próxima vez. Se esse alguém também que fala que você falou errado, fala isso para contribuir. E não para dizer que você não é digno de estar falando aquilo, porque você nem sabe o conceito direito. Tá, aqui tem uma jornada, né, de quem está mais à frente, ser generoso com quem está chegando, como novos aliados, que quem está chegando também se esforçar para aprender, se colocar como a protagonista do aprendizado, né, não achar que são os outros. E conta aqui exemplos muito práticos da atuação
que essas pessoas aliadas podem ter no dia a dia, né? Então, contratar equipes diversas é uma atitude aliada. Seja você uma liderança, seja você uma pessoa business partner, uma pessoa da área de recrutamento e seleção, cultivar ambiente respeitoso. A gente só tem ambientes desrespeitosos porque tem conivência ali. Que geralmente a minoria é desrespeitosa. Só que a maioria tá ali dando risadinha amarela, tá ficando quieto, tá fingindo que não entendeu, que não ouviu. Quando a gente vai mudando isso aos poucos, com aqueles primeiros pequenos atos, as pessoas que estão praticando essas falas desrespeitosas, elas vão se sentindo menos à vontade. Ou, inclusive, elas podem ser convidadas a aprender que o que ela está falando é desrespeitoso, não é piadinha, né? Dar voz às mulheres. Aqui é bem na prática mesmo. Deixa a gente falar, gente. Se a gente conclui o argumento na reunião, convida a gente para falar no evento. Esse evento ridículo, ridículo, que é essa palavra. Painel de evento que só tem homem, gente. Nenhuma carreira do planeta hoje não tem mulher. Não existe carreira do planeta que não tem nenhuma mulher trabalhando. Então, assim, a gente tem que deixar de normalizar espaço que só tem homem. Então, dar voz é uma das coisas importantes. Promover pautas que reconhecem espaços de ruptura de paradigma também para os homens. É isso que a gente ouviu ali no vídeo do Michael Kimmel, que os homens também têm um gênero. Na fala do Nairan, que os homens também precisam participar dessa discussão, não só como aliados para a gente, mas de suas próprias vidas. A empresa, ao falar de equidade de gênero, ela não só tem que falar de equidade de gênero da perspectiva da mulher, mas do homem. Como é que eu falo para esse homem sobre parentalidade? Esse homem tem que ser pai, gente. Não vai deixar de ter sobrecarga com a mulher se a empresa não incentivar esse homem a pegar o filho na escola, a tirar a licença de paternidade. Se a gente, esse ano, em que o Congresso está votando a extensão da licença paternidade, se a gente não mudar essa legislação ridícula também, que os homens tiram menos tempo para cuidar de filho do que a gente tira para celebrar carnaval nesse país. Então, a gente precisa discutir esse ponto. Cuidar de maneira integral das mulheres, né? Como é que a gente pensa que para ter inclusão da mulher no mercado de trabalho, tem esses desafios adicionais, né? Assim, essa mulher, às vezes, ela tipo, não consegue se dedicar porque ela tem um relacionamento abusivo. Isso está fora da alçada da empresa? De fato, tem coisas que a esfera pública que podia agir. Mas será que a empresa não tem algum recurso ali, essas grandes empresas em especial, para ajudar essa mulher a ter recursos para sair de um relacionamento abusivo? Para ajudar essa mulher, né, a conciliar esses diferentes papéis e, inclusive, despertar, porque ela tem que dar uma provocada em casa para dividir responsabilidade, né? E uma outra coisa bacana é expandir a rede de aliados. Quando a gente fala do tema, quando a gente se coloca com convicção em nossas crenças, quando somos íntegros e corajosos de defender o que acreditamos, a gente incentiva as outras pessoas a serem corajosas também, junto conosco. Então, quando você tem os primeiros homens que não dão risada da fala machista, os outros que estavam com vergonha de não dar risada começam a não dar risada também. As primeiras mulheres que falam, opa, não, mas assim, desde quando eu deveria esperar isso porque eu sou mulher? Não é, não. A outra que estava constrangida, que estava sendo pressionada, também se sente à vontade de falar. Então, é um movimento em cascata. E eu vou trazer aqui alguns insights bem práticos de como a gente pode agir para resultar nessas ações que a gente acabou de ver. Então, a Karen Catlin, ela traz uns insights bem específicos de atitudes que a gente pode ter. E eu fiz um deparo aqui para o nosso dia a dia. A escolha que a gente fez dessas aulas magnas foi pensar em equidade de gênero da perspectiva do avanço de carreira das mulheres, tá? A gente poderia estar falando mais de homens, mas eu estou trabalhando todo esse nosso conteúdo pensando em abrir espaços para as mulheres. Mariângela está trazendo aqui um tópico no chat, que um dos recortes para a gente pensar em inclusão das mulheres é a diversidade etária, né? O quanto as mulheres são mais impactadas ainda do que os homens, com as limitações, essas crenças que se tem sobre uma idade ótima para estar no mercado de trabalho. A Cíntia trouxe aqui para a gente essa questão de algumas indústrias hoje que tem a escala 6x1, né? Não tem dia fixo de descanso, o descanso pode sair na quinta-feira, na segunda-feira, e aí dificulta mais ainda a gestão familiar, e aí como cuidar da família é o papel de mulher, Cíntia está contando aqui para a gente, que costuma ser uma desculpa, né?
Excelente ponto, Cíntia. Vou voltar aqui então, gente, trazendo insights, né? Como é que a gente pode dar voz às mulheres? Abrir espaços, abrir portas por dentro. E eu trago algumas falas, né, que a gente pode ter, né? Mulheres e homens podem promover a carreira de mulheres. Quando a gente está naquela sala lá, que estão discutindo, ai, para quem? Lideranças, RHs, né? Quem podia pegar esse projeto? Quem a gente pode considerar para essa vaga? Quem pode fazer esse projeto internacional? Poxa, tem fulano, ciclano aqui, que são ótimas PMOs. Elas são, ó, excelentes pessoas. Deixa eu considere essas mulheres. Ali na mesa de bar, no network, o colega falou que está contratando, lembra as mulheres da sua rede. Outra coisa, né? A gente sabe que acontece muito a interrupção das nossas falas em reuniões, em dinâmicas de trabalho com times. Como as mulheres podem ajudar outras mulheres quando suas falas são cortadas e os homens podem fazer esse papel de nos apoiar também. Ana, que interessante a sua sugestão. Nossa, gostei muito, estou super confiante. Pessoal, o que vocês acharam aqui da ideia da Ana? A Ana é aquela mulher jovem, a única na sala da diretoria, que ninguém está dando moral porque ela fala, ideias ótimas, que ninguém ouve. Aí, quando é repetida na fala do Beto, todo mundo gosta da ideia. Então, vamos ajudar a dar propriedade da fala para a Ana. Vamos chamar as pessoas para ouvirem a Ana. Outra coisa bacana, né? Como a gente impressa a nossa credibilidade, como a gente falou, o papel de aliado é impressar credibilidade, promovendo o trabalho de outras pessoas, dando espaço para as mulheres dos nossos times, né? Então, aqui, ó, Camila é nossa especialista de gestão de indicadores. E eu trouxe Camila, que não é liderança, para participar da reunião de liderança, porque ela é a melhor pessoa para falar desse tema e ela vai nos ajudar aqui. Olha só, Camila não precisa ir, né? Podia ir eu lá só como liderança falar do trabalho que Camila fez, mas Camila pode ir lá e ela fala do trabalho e aproveita e dá visibilidade ao trabalho de Camila. Na próxima vez que em grupos de liderança a gente discutir as pessoas prontas para promoção, os outros líderes vão conhecer Camila também. Outra forma de apoio: usar o nosso espaço de privilégio para defender mulheres e a sua competência quando acontecem situações discriminatórias, quando acontecem falas enviesadas, quando somos privadas de estar em alguns espaços. Então, olha só, né? Aquele burburinho das últimas semanas, em que muita gente discutiu se as mulheres podiam ou não ser CEOs, né? Muitas das falas de apoio que a gente viu foram igual essa primeira aqui. Na minha experiência, eu tive a oportunidade de conhecer mulheres excelentes como lideranças. E elas não se masculinizaram, elas pareciam bem autênticas nesse papel. Sejam porque elas realmente falam grosso, porque tem mulher que fala grosso mesmo, e não se masculinizou, não tem só um tom de voz de ser mulher, ou seja porque ela consegue conciliar vários papéis ao mesmo tempo, ela é super feminina, usa salto porque ela gosta, não porque ela é mulher. Então, muitas falas bem potentes daquela semana foram nessa linha, de homens que emprestaram o seu espaço de poder para falar, não, gente, eu não acho não que as mulheres que viram CEOs passam por esse processo aí de deixar de serem boas esposas, mulheres, amigas, que elas ficam masculinas, que elas não dão conta. Olha só, eu conheço vários homens naquela semana mencionaram chefes, colaboradoras, valorizaram suas esposas profissionais. Outro tipo de fala, né? Quando a gente vê alguém falando besteira, repercutindo um preconceito. Marcos, imagino que não tenha sido sua intenção, tá? Mas você percebeu que está indicando para promoção só homens? Você está percebendo que você está tomando uma decisão aqui meio enviesada? Por que sua equipe é 50-50 e você só está indicando como potencial promoção homens? Vamos entender um pouco melhor essa realidade aqui? Quando tem uma fala preconceituosa mesmo, a gente pode pontuar. Olha, gente, esse comentário não é profissional. Olha, gente, aqui eu acho que isso não cabe, né? Não sei se você teve noção do que você falou aqui, mas não cabe. Olha, isso que você falou, imagino que você não tenha tido intenção de ofender ninguém, mas ofende. Acho que você pensou que é uma brincadeira, mas essas brincadeiras, elas fazem as pessoas se sentirem menos. Subestimam a capacidade das pessoas. Não faça mais essa brincadeira, faça outra brincadeira. E aqui falei, né, agora há pouco sobre eventos, né? O quanto homens que estão em espaços que só tem homens podem nos ajudar a questionar o quanto nós também deveríamos estar ali. Da próxima vez que você, homem, for convidado para um evento, que você olhar o painel de participantes. Se só tiver homem, você pode falar, olha, eu aceito o convite, mas só se tiver mulher, porque assim eu me sinto até mal.
Vocês não temem pela reputação de vocês? Fazer evento só tem homem. Mulheres brancas, quando forem convidadas para um evento que só tem mulheres brancas. Pô, sério que a gente não pensou em nenhuma mulher na liderança que seja negra para vir? Conheço fulano, ciclano, posso indicar? Então, usar o nosso espaço, que já que eu entrei, trago mais gente comigo. Outro exemplo. Às vezes não é sobre fazer nada, é só sobre escutar e acolher as pessoas que estão passando por desafios. Assim, eu já sou aliado. Então, como eu dou espaço para as mulheres dizerem como elas se sentem. Acabei de ver ali uma situação que tem um cara de assédio sexual, estou em dúvida aqui, né? Mas o jeito que o fulano o abraçou, o olhar que deu, me senti aí que rolou uma coisa desconfortável. Quer compartilhar comigo? Achei esquisito o jeito que ele falou com você. Então, eu estou vendo ali uma situação de um assédio moral, de um assédio sexual. Posso ir lá para ajudar a pessoa que está passando por aqui, ela está num dilema na cabeça dela de será que sou eu que estou dando margem para essa situação acontecer? É culpa minha? Será que isso aconteceu mesmo? Será que eu não estou inventando moda? Então, quando eu vou lá como aliado e reconheço uma situação desagradável, não precisa chegar a esse nível, né? Às vezes é uma situação desagradável, só que alguém te cortou na reunião. Vou lá e escuto, né? Dizer que você está ali para apoiar a pessoa, né? Olha, acabou de entrar a primeira mulher nessa área. Poxa, a primeira mulher de um determinado perfil. Vou lá e falo, poxa, tô aqui para te ajudar, viu? Você é nova na empresa, você acabou de ser promovida. Nossa, você é a primeira gerente aqui da fábrica. Que legal, mas eu imagino que talvez seja difícil, né? Os caras estão aqui há muito tempo, as pessoas estão aqui há muito tempo. Conta comigo, tá? Você não está sozinha, não. E outra coisa, né? Nas tomadas de decisão no dia a dia, seja você também a pessoa que puxa quem está em silêncio para trazer suas opiniões. Empresta sua reputação para dar espaço de fala para quem não tem, para quem se sente constrangido. Pergunta, olha, gente, estamos aqui tomando essa decisão, mas fulano e ciclano adoraria ouvir a opinião de vocês, vocês não falaram, e vocês são até as únicas mulheres da sala, seria legal ouvir o que vocês pensam, contem aqui para a gente tal coisa. Então, espaço de escuta tem muito valor. E, por fim, a última categoria de insights aqui que eu trago para vocês é a seguinte: às vezes as pessoas estão ali agindo mal porque elas são ignorantes mesmo. Ignorantes na essência da palavra, elas ignoram o conhecimento. A gente pode falar igual aquele filme lá do ET, né? Busque conhecimento e falar isso de maneira elegante, né? Muitas de nós, sabemos as boas práticas do mercado, estamos em encontros como o de hoje, buscando aprender mais, preencher nossas áreas de gap de conhecimento com coisas novas, e a gente pode levar esse conhecimento para lidar com as barreiras, né? Então, eu trouxe um primeiro exemplo aqui, né? Quando vocês ouviram na empresa, ai, mas na área da fábrica não tem como, a gente abre vaga e não preenche. As mulheres não querem trabalhar com isso, não. Ai, nem tem mulher formada para tal coisa. A gente pode pegar e falar assim, olha, não sei como eles fizeram, mas a Gerdau, a Votorantim, vocês sabiam que eles têm um monte de mulher? Ouvi aquilo na matéria tal. Vamos aprender como é que faz? Porque, assim, tem gente fazendo. Acho que se a gente não está conseguindo, deve ser porque a gente não está fazendo certo. Não é porque as pessoas não querem trabalhar aqui. Não é porque não tem mulher competente. Porque a gente está errando na nossa estratégia. Será que as pessoas reconhecem a nossa marca como uma marca de um lugar para a mulher trabalhar? Vou lá e compartilho as coisas que eu leio, né? O time de RH, que eu, como pessoa super conectada numa empresa com RH, ainda está andando a passo de tartaruga nos temas de inclusão. Olha, saiu esse novo relatório, eu li aqui, vi uns insights legais, tá aqui, ó, mandei pro teu e-mail, dá uma olhada, gente, vamos tomar um café, falar o que se aplica aqui no nosso dia a dia, trazer novos temas para serem discutidos. Ó, vocês sabiam que essa pauta começou a ser discutida como pauta de empresa? As empresas estão se posicionando. Não é tema tabu, não, gente. Sabia que não se fala mais em briga de marido e mulher, não se mete a colher? Esse tema está ultrapassado. A gente está cuidando disso no compliance? Tem algum espaço para uma mulher que está passando por essa situação saber que ela também pode pedir ajuda aqui na empresa? Então, a gente pode usar nosso conhecimento a favor de trazer letramento para as pessoas, que a maioria das pessoas elas não está contrária à equidade de gênero, porque ela realmente pensou sobre isso e ela decidiu. Às vezes ela só está replicando o comportamento dos pares, da família, o que ela aprendeu na casa dela, não parou para pensar sobre isso, né? Bom, gente, estamos indo aqui para nossa reta final. Eu quero brevemente
ouvir aqui de vocês que insights vocês levam dessa nossa discussão. Se vocês puderem, para a gente ir encerrando aqui, compartilhar conosco, novamente pelo Menti, o que vocês nos contam de oportunidades, vai ser muito bacana. Vou dar 2 minutinhos para vocês preencherem aqui e a gente vê algumas ideias que vocês estão levando. Coisas que vocês talvez já façam e hoje saem daqui com a sensação ainda mais forte de que são boas posturas, coisas novas que talvez tenham vindo de insights aqui desses exemplos que a gente está discutindo. Vou parar aqui de compartilhar. E vou compartilhar rapidinho a minha tela. Dos insights que vocês estão nos trazendo aqui, começar com ações pequenas, colocar sua voz de maneira mais ativa, porque, de fato, se você tem espaço, né, tem gente que não tem, você pode estar abrindo portas que só você pode abrir no ambiente em que você está, né? Creio que, como homem, a questão dos privilégios podem ser invisíveis, se posicionar, pequeno passo já é uma evolução, tá mais à frente do que você estava ontem, já é conquista. O caminho requer coragem, ser genuíno, ter vontade. De fato, né, gente? É muito melhor estar com o status quo. Todo mundo te acha parte da turma. É mais desconfortável falar coisa que faz as pessoas ficar com vergonha, né? Me atentar mais ao que está acontecendo no meu ambiente de trabalho, bom ponto, né? Porque uma das coisas que a gente viu como uma das principais barreiras é não perceber os problemas. Então, assim, olhar para o lado e falar, pô, as mulheres têm espaço para falar, a maneira que a gente interage aqui é respeitosa sempre. O último ciclo de promoções, promoveu mulher ou foi só homem? Vamos ligando o radar, vamos refinando o nosso olhar, né? Reconhecer que estou na posição porque estou porque mereço. É óbvio que estar nos lugares que estamos é sempre uma mescla das oportunidades que tive e dos esforços que fiz com isso, né? Mas quem teve mais barreiras certamente fez mais esforços para estar, às vezes, no mesmo lugar que outro que estava ali, mas já chegou com uma série de privilégios, né? Ser incentivadora da equidade de gênero e trabalhar sabendo que ser aliado é um constante aprendizado, né? Não ter tanto receio do julgamento dos outros, se sensibilizar sobre a visão dos homens. Os homens também têm suas fraquezas, suas vulnerabilidades, e uma sociedade que não tem equidade de gênero, na realidade, ela sobrecarrega os homens também de várias maneiras. Estender mais a mão para as pessoas no dia a dia. Às vezes, o que a gente precisa como aliado são posturas mais firmes, às vezes a gente precisa de acolhimento com quem está passando por dificuldade, às vezes é interromper problemas que estão acontecendo, ou é levar conhecimento a lugares que estão muito carentes de conhecimento. Pessoal, muito obrigada pelo nosso tempo aqui em conjunto. Eu quero fazer últimos convites aqui para vocês. Um instante. Primeiro deles, contar para vocês que esse conteúdo que a gente teve aqui em conjunto é um conteúdo de ação da Impulso Beta que vocês podem levar para as empresas de vocês. Deixo aqui o contato, quem quiser
marcar um papo com o nosso time de especialistas de diversidade para a gente falar de soluções de formação de pessoas aliadas. A gente faz tanto desenvolvimento de grupos de afinidade, quanto ações como essas, que são ações que convidam mais pessoas para serem aliadas, conscientizamos. Andréa, já te passo a palavra, tá? Então, vou pedir aqui, por gentileza, no nosso time de marketing, colocar o link aqui também no chat, para além do QR Code, enquanto eu avanço aqui. Então, deixa o nosso link de contato. A Grazi já deixou aqui o e-mail da Vanessa. A Vanessa, nossa especialista, que pode entender as oportunidades com vocês. Reforço o convite de que amanhã a gente tem um próximo encontro. Espero que tenha sido um dia positivo hoje, que faça vocês achar que vale a pena estar conosco amanhã. Vai ser muito gostoso. Amanhã é um dia bem prático da gente olhar para os processos do dia a dia das empresas. E quero fazer um convite para quem segue aqui conosco, para a gente tirar uma fotinho e registrar esse momento. A gente precisa celebrar os momentos que a gente se reúne com gente bem intencionada para transformar as coisas que o mundo precisa, né? E vou pedir ajuda aqui, Cami, Graf, vocês podem fazer uma foto para a gente? Vou tirar aqui a minha tela. Instante. Agora gostei de ver, todo mundo abrindo a câmera. Quanta gente bonita que eu estava privada de ver aqui, com essas câmeras fechadas. Que bom ver as carinhas de vocês. Que gostoso ver várias caras conhecidas também. Diz aí pra gente, pessoal da direção de fotografia. Bora lá, pessoal. Tirar aqui uma foto pra gente. 3, 2, 1. Prontinho. Obrigada, Cami. Pessoal, muito obrigada pelo nosso encontro de hoje, pelo tempo de vocês. Espero encontrá-los e encontrá-las amanhã conosco, nesse mesmo horário, das 9 às 10h30. E estamos à disposição aqui para qualquer desafio que vocês estejam. Vamos nos conectar pelo LinkedIn também. Obrigado pelo tempo e atenção de vocês. Um grande beijo, ótimo dia.